pessoas irem entrando. Então, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu quero começar agradecendo imensamente a presença de cada pessoa que está aqui com a gente, que tem interesse nesse tema e em todas as atividades que são promovidas aí, tanto pelo Veirano quanto pela Aliança Jurídica pela Equidade Racial. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, né? Numa terça-feira, semana pegando fogo aí, vocês separaram um tempo de vocês para discutir sobre um assunto tão relevante. E queria aqui, então, deixar alguns recadinhos antes de fazer a apresentação aqui formal da Dalila e do Rafael. Então, vou começar com a minha, né? Eu sou Monique Bastos, eu sou especialista de diversidade e inclusão aqui no Veirano Advogados, né? E vou estar aqui hoje na condução e na intermediação desse webinar junto com o Rafael Moreira e com a Dalila Musa. Só uns recadinhos para vocês antes, né? Quem quiser deixar suas câmeras abertas, fiquem à vontade. A gente vai pedir para vocês deixarem, por enquanto, os microfones desligados, sempre tomando o cuidado, né, de manter os microfones desligados, mas as câmeras podem ficar abertas, vocês podem se comunicar aqui pelo Q&A, a gente também está aqui com o chat, e vou aproveitar agora para fazer a introdução do assunto, né? A gente vai falar hoje aqui no webinar sobre reputação e qual é o impacto que tem uma empresa antirracista, né? Como é que a gente pode, por meio da reputação, como é que uma reputação se cria, como é que uma reputação de uma companhia se constrói, qual que é o impacto disso interna e externamente, né? Então, para o cliente interno, para o cliente externo, como é que a gente usa aí esse poder que a reputação traz para fazer a promoção de diversidade, de inclusão, e também para gerar menos desigualdades, né? Como é que a gente usa isso de uma maneira positiva? Quais são os estereótipos e as imagens reputacionais que foram criadas a respeito de pessoas negras, né? O que a gente também tem aí de transformação acontecendo no cenário brasileiro. E eu queria começar, então, apresentando o Rafael Moreira, né? Rafael Moreira Espírito Santo é o nosso sócio aqui do escritório, é líder do grupo de afinidade étnico-racial aqui no Veirano Advogados, é o sócio da nossa área aqui de ambiental, é um dos cofundadores da Aliança Jurídica pela Equidade Imobiliária, Racial. pô. Oh, desculpe, Rafa, da área imobiliária. É um dos fundadores aqui, né, dos cofundadores da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, estava aqui nessa construção com a gente desde o início. E também vou apresentar para vocês a Dalila Musa, é professora antirracista, mulher negra, doutoranda em comunicação e práticas sociais pelo UFMG, né? A Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é especialista em reputação, gestão de crise, propósito e mediação de conflitos, e tem aí uma missão de promover conversas que são difíceis, mas que promovem aí mudanças na sociedade, nas corporações. E eu vou passar a palavra para o Rafael agora fazer os complementos, né, Rafa? Fazer a honra aí para o imobiliário e dar essa continuidade, depois passar a palavra para a Dalila. Obrigada pela presença de vocês, aproveitem aí esse conteúdo e nós estamos aqui à disposição. Monique, muito obrigado pela sua introdução. É um prazer enorme estar compartilhando contigo essa mesa. Eu acho que é a primeira vez que a gente compartilha a mesa aqui, né? Apesar de estarmos nessa batalha já há não sei quantos anos, é a primeira vez que compartilhamos mesa nesse nos nossos webinários aqui promovidos pela Aliança Jurídica pela Equidade Racial e também pelo nosso escritório. Então, obrigado pela introdução e queria aqui em público dizer o tanto que eu te admiro, tanto que te respeito, tanto que você é importante para a gente aqui no Veirano e no mercado jurídico como um todo. Minha amiga Monique Batista Bastos. E por isso eu te Obrigada, perdoo pela Rafa. gafe de me chamar de sócio ambiental, que também é uma área que eu gosto bastante. Já estou perdoada, né? Já estou perdoada. Mas, né, lembrando para todos aqui que eu sou sócio da área imobiliária do Veirano,
e como meu sotaque não nega, né, daqui do escritório de São Paulo, mas também tem uma presença forte no Rio de Janeiro. E hoje aqui, gente, a gente vai ter um debate que vai ser um debate muito esperado durante esses 6 anos da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, fazendo um breve histórico aqui da Aliança. A gente está entrando no nosso 6º ano, né? A Aliança Jurídica ela foi constituída lá em 2017 pelos seguintes escritórios. Acho que em todos os nossos debates aqui eu faço questão de citar todos os escritórios que fazem parte da Aliança Jurídica. Somos nós, o Veirano, o Machado Meia, o Demarest, o Lefosse, o BMA, o Pinheiro Neto, o Matos Filho, Tosini, o Trent, o Stock Forbes, o Sescom e o Felsberg. Hoje nós somos 12, nós começamos como 9. Temos também sempre a presença constante do Lobo de Milben, riso, Rafa. e ainda faltou o Lobo de Porra, e eu tinha anotado tudo aqui, né? Tem Somos sempre. 13. Somos 13 agora, somos 13, é verdade. Né? Somos então 13. Eu tive essa pequena gafe, mas que bom, para se mostrar aí que a gente está crescendo, né? Na nossa presença perante o mercado jurídico. Começamos então em 2017 para fazer esses debates, né? Tendo aqui o intuito de aumentar a empregabilidade de profissionais negros no nosso mercado jurídico. E acho que, falando aqui em nome de todos os membros da Aliança, a gente tem um orgulho muito grande do que a gente conseguiu atingir até hoje, sabendo que a nossa missão está só começando, a gente ainda tem muito o que atingir. Alguns dados do que fizemos quando a gente começou lá atrás, a gente promoveu um censo que mostrava que os profissionais negros no jurídico dos escritórios, né, eles correspondiam a 1% dos nossos profissionais, isso em 2018. Em 2021, repetimos esse censo e esse número pulou para 11% dos profissionais, né? Você teve um aumento de 1.100% nesse período, e a gente segue, né, adotando essas nossas políticas de contratação, as políticas de empregabilidade, junto com muitos desafios ao longo do caminho, né, muitos acertos, mas também muitos erros, mas sempre uma tentativa muito grande de acertar, né? E hoje a gente já tem uma noção de ver que esse aumento da população negra em todos os escritórios aqui, isso realmente é uma realidade, mas também tem uma consciência de que a gente precisa aumentar ainda mais essa presença para que os nossos escritórios cheguem aonde a gente deve chegar perante a sociedade. E um tópico que a gente sempre escutou e levantou, né, para quem está envolvido com a causa de diversidade, de inclusão racial, é que você ser uma empresa diversa, você ser uma empresa antirracista, né, usando o termo que está bastante em voga aqui, isso faz bem para o seu negócio, né? Isso sempre foi meio que um mote utilizado por todos, né? Você pode fazer isso, vai fazer bem para a sociedade, mas isso também faz bem para o seu negócio. E a gente nunca teve, até então, uma visão estruturada academicamente por isso. Eu, pelo menos, nunca tinha visto essa visão estruturada no meio acadêmico por isso. Então, foi muito oportuno quando Monique nos falou da Dalila, e quando a gente teve a oportunidade de conhecer aqui a Dalila, e tenho certeza que todos vocês vão gostar demais do que a Dalila aqui vai apresentar, porque ela traz um apanhado, né, de como a reputação das empresas que adotam práticas, no nosso caso aqui, antirracistas, né, no caso da nossa palestra aqui, práticas antirracistas, como isso realmente melhora a reputação, de como isso fortalece a marca das empresas. Então, Dalila, também é um prazer enorme, uma honra ter você aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. Tive o prazer também de lhe conhecer e fiquei impressionado com sua inteligência, e com isso eu queria te passar a palavra para que venhamos a aprender bastante nesses próximos momentos e horas aqui da nossa conversa. Bom, você. Muito obrigada, Rafael, Monique, pela recepção aí calorosa. Obrigada também a todo mundo que está aqui para falar um pouquinho de reputação, né?
como um tema. E aí quero dizer também da minha alegria de poder estar num espaço como esse, né, da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que eu considero um espaço muito potente de reconstrução de narrativas, que é muito o que eu vou falar aqui hoje, de poder propor um novo repertório para pessoas negras que chegam a um meio jurídico que, assim como a nossa sociedade brasileira ainda tem resquícios aí do racismo, e como é potente poder ver essas pessoas transformarem também esse meio a partir das suas vivências e das suas experiências e construírem novos repertórios, novos espaços para outras pessoas negras que virão, para jovens negros que poderão sobreviver, viver mais plenamente a partir de ter a sua liberdade, os seus direitos enquanto sujeitos aí garantidos a partir dessa crescente que a gente acredita que vá transformando essa sociedade, né? Então, fiquei muito feliz quando pude saber mais sobre a atuação de vocês, né? Quando pude ver também, como o Rafael trouxe aí, os números que vocês já podem mostrar como resultado dessa ação, que são tão importantes. Então, a gente diz, eu vi lá, são 800 negros contratados, mas essas pessoas, provavelmente, elas vão escalonar esse número em potências muito maiores nos espaços em que elas estão, à medida em que elas vão transformando esse ambiente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, assim, Monique fez a apresentação, né? Eu sou professora lá na PUC, inclusive fui professora de Monique, conheci Monique lá na pós em Diversidade e Inclusão. Estou muito feliz, né, com essas duas pós que a gente está promovendo lá na PUC e sou pesquisadora da área de reputação já há um tempo, há mais ou menos uns 6, 7 anos. Comecei pesquisando reputação de marca, sim. Comecei pesquisando no setor cervejeiro, então comecei trabalhando para empresas de cerveja, muito naquele período do que a gente começou a pensar a virada das propagandas de cerveja, né, quando isso começou a incomodar uma sociedade, e aí a gente teve a escola que virou a chave e começou a fazer uma propaganda de reparação, vamos dizer assim. Então eu começo a pensar a reputação e a trabalhar com reputação e gestão de crise nesse momento, pensando um pouco o que estava sendo o que havia sido construído por esse mercado de cerveja na época. Eu estava com a Devassa, isso já faz um tempo, assim, como eles construíam toda a comunicação de marca deles em cima desse feminino, então o nome da marca, a logo, enfim, tudo isso. E a gente começou a pensar como que a gente repaginaria isso para um consumidor, para um novo público que já não achava aceitável que uma marca de cerveja sexualizasse corpos femininos da forma como a gente acompanhava naquele momento. Então começa a pensar a reputação aí, e a partir daí isso começa a me inquietar enquanto um tema importante. E aí trabalho, né, para organizações, como eu disse, então sempre nesses momentos de virada, então trabalhei com esse setor cervejeiro, trabalhei também com o setor de beleza, muito com empresas focadas no cabelo, então foi a época que a gente estava começando a falar em transição capilar, então como que a gente reconstrói um discurso sobre um cabelo que era um cabelo ruim, um cabelo feio, um cabelo sujo, para um cabelo que é bonito, que é aceitável, que é empoderador, que te dá liberdade. Então, também trabalhei nessa transição com algumas marcas. E depois comecei a pensar a reputação de pessoas, né, de celebridades, que é um pouco o que eu faço hoje lá na UFMG, na pesquisa, né? Então eu penso muito sobre reputação de pessoas negras. Então eu penso como que essas pessoas atravessadas pelo racismo, elas conseguem se manter visíveis, e aí eu penso reputação de celebridades. Então como que mulheres negras se mantêm famosas apesar de existirem inúmeros mecanismos para controlarem os corpos delas enquanto pessoas famosas, já que quando a gente está famoso, quando a gente está visível, a gente tem um poder de visibilidade. E esse poder faz com que a gente possa projetar novos imaginários. Assim. Então, eu estou pensando muito sobre isso agora, na tese de doutorado, e aí, em específico, eu olho para a Ludmilla e a performance dela enquanto celebridade. Então, estou olhando para ela agora e como que ela performar enquanto celebridade muda o que a gente acha ou o que a gente construiu como sendo o que é ser mulher negra, o que é ser mulher negra lésbica, o que é ser mulher negra periférica, o que é ser mulher negra que canta funk. Então, esse é um pouco da minha trajetória, e sempre, né, como eu disse, trabalhando nesses momentos de transição, por isso que eu falo que eu ajudo
em conversas difíceis, né? Porque querendo ou não são conversas difíceis, mas são conversas muito necessárias e assim muito importantes para repensar esse lugar para o qual a gente quer caminhar, né? Essa sociedade mais equânime, em que as pessoas possam exercer o seu direito de sujeito de forma plena, em que elas possam ter oportunidades de fato iguais, né? Que aquele mito. Eu estava assistindo hoje uma fala da professora Sueli Carneiro, e ela fala que se o Brasil foi capaz, né, de produzir o mito da democracia racial, que ele banque esse mito, né, que a gente consiga de fato construir uma sociedade em que as raças convivem em harmonia, por mais que ele tenha sido um mito ilusório aí para tentar mascarar o racismo, por que não a gente tentar se debruçar para que ele se torne realidade, não só um mito, pensando que ele pode ser sim construtor e benéfico para nós enquanto sociedade. Então eu vou projetar minha tela aqui para fazer as discussões com vocês. E depois a gente vai ter, né, Monique, um momento para perguntas e tal. Então, eu vou fazer uma linha de raciocínio, uma proposta aqui. E aí eu já passo para vocês. Eu vou só pedir um minutinho que eu vou acender a luz, porque ficou escuro, porque aqui está chovendo muito. Só contextualizar vocês, né? Então, Dalila é mineira, né? Tá fora do eixo Rio-São Paulo aí também foi um dos pontos que a gente achou importante trazer para essa discussão de hoje, né, Dalila? Perspectivas aí fora do eixo Rio-São Paulo também. É verdade, tem mais essa interseccionalidade que me atravessa. E eu sou mineira, eu sou do interior de Minas, sul de Minas, na verdade, sou de uma cidade muito pequena, de 3 mil habitantes. Mas moro aqui em Belo Horizonte já há um tempo e estou por aqui, construindo por aqui. Então, aqui em BH hoje está um tempo bem estável. Então, como eu disse para a Monique, às vezes tem umas nuvens aí que vêm e fica tudo escuro. Então, acendi a luz, mas no momento agora está tudo ok. Acho que minha internet vai ficar ok também. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês me digam se está ok, se está aparecendo para vocês. Sim? Já estamos Ok. vendo. Ok. Eu estou em duas telas, então às vezes eu vou olhar para o lado de cá, às vezes eu vou olhar para a câmera, só para vocês saberem que eu estou em duas telas. Mas então, quando a Monique me procurou, né, para conversar com vocês, ela falou que queria que a gente conversasse um pouco sobre o poder transformador de empresas antirracistas, muito a partir dessa perspectiva de reputação, né? E aí eu fiquei pensando como eu ia construir essa narrativa, mostrando para vocês primeiro, né, o que que a gente entende como reputação, por que que reputação é importante hoje? Por que que se tornou um tema, e como o Rafael trouxe, né, que se torna cada vez mais presente em discussões dentro de organizações? É um ativo intangível que a gente fala hoje, valioso, tão valioso quanto a própria marca, que faz parte da composição da reputação. É, mas é um ativo de gestão ainda muito, não vou dizer difícil, mas é uma gestão muito diferente do que a gente tem acostumado, né? Porque a gente faz gestão muito a partir de métodos preditivos, em que a gente consegue prever um cenário, em que a gente tem um controle e uma previsibilidade grande ali daquilo que vai acontecer. E quando a gente está falando de gestão de reputação, a gente está falando de construção de percepção. E construção de percepção a partir de pessoas, pessoas que são simbólicas e que, a partir das suas experiências, vão construir ali reputações, percepções. Então, é um ativo intangível, difícil de gerir, justamente porque a gente pode dar vários insumos, a gente pode dar muito repertório para que as pessoas construam percepções sobre nós, ou sobre a nossa marca, ou sobre a nossa organização. Mas a gente nunca vai conseguir ter controle absoluto daquilo que as pessoas pensam sobre nós, daquilo que as pessoas acham de nós. A gente pode ter uma expectativa sobre isso, a gente pode ter formas, metodologias de olhar para os riscos, né, para tentar prever esses riscos e ter uma variedade de rotas de fuga, de saída ali a partir daqueles riscos. Mas a gente só consegue ver a reputação surgir no relacional, na hora que as pessoas se relacionam com a marca, na hora que elas interagem com essa marca e elas constroem um julgamento sobre aquela marca, tá? Então, o que que é reputação, né, nessa lógica? Eu estou falando aqui alguns elementos do meu ambiente, que é comunicação. Então, para mim é muito natural, mas entendo que para vocês talvez não seja tão natural. Então, eu vou tentar explicar aqui muito numa perspectiva individual, mas depois a gente expande isso para pensar organizações, tá? Como eu disse, eu trabalho tanto com reputações de pessoas quanto com reputações de empresas, né, de organizações.
Então, a reputação ela é um conceito que está interligado, né, que está diretamente ligado a outros três conceitos que tem a ver com construção simbólica, com construção de linguagem, com construção de repertório. Então, o primeiro conceito, que é da onde a gente parte aí, que é o nosso ponto de partida, é o conceito de identidade. Aí aqui, identidade é muito a partir daquilo que é distintivo, daquilo que só a gente tem, daquilo que nos define, né? Então, se eu te pergunto quem é você, enquanto sujeito em um mundo, como você se apresentaria? Quais seriam os valores que você vai trazer para te definir enquanto pessoa? Então, eu sou Dalila, como eu falei, eu venho de uma cidade pequena, eu venho de uma família rural, então eu tenho valores como tradição, como a questão de apego à terra, muito presentes na minha vida, construção coletiva muito presente na minha vida. Eu sou filha de sindicalistas, então eu sempre vivi em um ambiente de construção coletiva. Então, isso são elementos que vão me definir enquanto pessoa e que vão trazer aí uma distintividade para mim enquanto Dalila, e vão dizer quem sou eu, quem é a Dalila nesse processo, tá? E isso eu tiro um pouco do Baltzera, que é um autor do organizacional, mas também, né, vocês vão ver que eu sempre vou misturar o pessoal do organizacional com autores que estão pensando a raça, que estão pensando questões raciais, né? Então a identidade também é interseccionada por essa raça, e aí a gente tem Fanon e outros autores que vão dizer da dificuldade de se construir uma identidade negra, uma identidade a partir daquilo que é o outro, né, da outridade. Então aqui, quando a gente está pensando em reputação, nesses elementos a gente já começa a ver um desequilíbrio de quem pode construir sua identidade a partir de um repertório positivo e quem constrói essa identidade muito atrelada a um repertório negativo e violento dentro dessa sociedade. Aqui eu estou começando a falar nessa perspectiva mais individual. Então, essa distintividade, essa forma como a gente se distingue do outro, né, que vai acabar sendo aquilo que nos define, né, aquilo que é o nosso propósito, a nossa razão de ser, isso a gente projeta no mundo de várias formas. E a gente chama essa projeção da identidade no mundo de marca. Então, a marca não é só um símbolo lá desenhado, uma logo, um cheiro. A marca é um comportamento, é um jeito de expressar, de transpassar, né, aquilo que a gente é, a nossa identidade para o mundo. Então, a forma como eu vou me vestir, os elementos que eu escolho, a trança que eu vou escolher fazer no meu cabelo, a forma como eu vou escolher me apresentar aqui, o meu Instagram, né, na minha rede social, quando vocês olham o Instagram, tudo isso tem a ver com essa construção da marca, com formas como eu vou apresentando a minha identidade para esse externo, né? Como eu vou tirando a identidade dessa esfera individual, dessa esfera interna, e vou projetando ela para um externo, buscando o quê? Buscando uma interação, buscando uma relação com esse outro, e entrando aí em movimento, começando a entrar nesse jogo relacional que a gente vai conversar tanto aqui. Então, a partir dessa projeção, né, minha no mundo, eu vou construindo uma marca sobre quem sou eu. Essa marca traduz a minha identidade, a gente espera que traduza, né, a minha identidade, tá? E ela vai gerar nas pessoas uma expectativa. Então, como eu disse para vocês, a forma como eu me apresento, o meu currículo, quando o Monique diz, né, Dalila, doutorado em comunicação, isso vai gerando em vocês uma expectativa de que eu vá trazer uma construção acadêmica do que é reputação, que eu vá linkar essa construção acadêmica com a questão racial e mostrar para vocês como que a gente gera valor, né, como que ser antirracista reverbera de fato em valor para a marca, em valor para aquela organização. Então, existe uma expectativa, existe uma percepção sobre mim que é gerada a partir da minha marca, a partir ali dessas projeções que eu faço sobre mim no mundo, do meu currículo, da forma como eu falo, enfim. E isso é o que a gente chama de imagem nessa construção. Então, quando a gente fala que gerou uma imagem de tal pessoa ou tal empresa tem uma imagem, são percepções que são geradas a partir do contato com essa narrativa da marca, né? Dessa promessa da marca, com aquilo que a marca te entrega como repertório para a construção dessa parte simbólica. E é aqui que a gente começa, vamos dizer assim, as organizações começam a perder o controle, porque até a marca, que é a narrativa que a gente quer dizer sobre nós mesmos, a gente tem controle sobre essa narrativa. Eu tenho controle sobre o que eu quero dizer sobre mim,
sobre o que eu quero colocar ou não no meu LinkedIn, sobre como eu quero transpassar. É lógico que aqui existem marcadores, tá, gente? Mas estou dizendo que nessa dinâmica a gente tem controle sobre a nossa própria narrativa aqui, quando a gente está dizendo sobre marca. Mas eu não tenho controle sobre a percepção que o outro vai ter dessa minha narrativa. Eu posso, né, como eu disse, dar insumos e um repertório cada vez mais próximo para esse outro, mas eu não posso garantir que ele vai entender plenamente aquilo que eu estou conversando com ele. A gente já passou dessa fase de entender a comunicação como algo, né, que é feito por osmose, que existe um emissor e um receptor que vai receber a mensagem linearmente da forma mais como uma esponja, né, absorver esse conhecimento, essa informação e não refletir sobre aquilo. Então, a gente sabe que os câmbios sociais vão interferir nessa percepção, e é aqui que começa a ter um peso de sociedade, por exemplo, momento histórico em que a gente está. O que a gente está discutindo naquele momento histórico? Quais são os valores que estão em voga naquele momento histórico? E como que aquilo interfere na nossa percepção sobre o mundo. Então, quando eu estou falando de imagem e de reputação, são construções e percepções externas sobre alguém ou sobre uma organização, sobre as quais a gente tem muito menor controle, porque elas dependem de fatores que também são externos, que são fatores sociais, que são fatores do que está sendo discutido naquela sociedade. Então, o que é valor para nós aqui, Brasil, vai ser diferente do que é valor para uma sociedade estadunidense, vai ser diferente do que é valor para uma sociedade europeia. O que é valor para nós esse ano de 2023 é diferente do que era valor para nós lá em 2015 ou o que era valor para nós lá em 2013. Então, tudo vai depender de como essa sociedade está, e isso interfere nessa percepção. Então, a imagem é essa primeira percepção que é gerada a partir do contato com essas narrativas de marca, né? E a reputação? A reputação é como se fosse uma série de imagens que vão compor um filme. É como se fosse uma relação a longo prazo. Então, aqui, né, foi gerada uma expectativa para que eu fosse fazer uma discussão sobre reputação acadêmica e uma construção a partir de raça. Então, a gente vai, vocês só vão conseguir julgar se eu conseguir ou não fazer isso no final da palestra, quando a gente finalizar, Oi, quando a gente terminar de discutir aqui, tá e bom, vocês vão já dizer, deu. ok, ela cumpriu a minha expectativa ou não, ela foi aquém a minha expectativa, ela não conseguiu cumprir a promessa de marca que foi feita lá no início. Então, a reputação, ela é o julgamento advindo da experiência com você ou com a sua marca. Então, se você projeta uma marca no mundo aí, que é uma marca sustentável, se você projeta uma marca que é uma marca que é preocupada com o ambiente, com animais, você gera uma expectativa num público. De que você, por exemplo, vai ser pet friendly, que se você for uma marca de farmacêutica, que você não vai testar em animais, que você tem uma cadeia produtiva humanizada. E a reputação é o julgamento de que isso acontece de fato, de que você comprova que você de fato faz isso no exercício. Então, por que reputação é tão atrelado à crise, né? Quando a gente vai dar aula, a gente dá aula de reputação e gestão de crise. Porque a reputação é muito na linha ali do julgamento. E qualquer deslize que a organização dê, dá escape para que as pessoas digam: você não está entregando aquilo que você prometeu. E hoje vocês sabem que isso é muito, muito, muito mais possível de acontecer. De tudo que a gente tem vivido de transparência, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a reputação ela é relacional, ela é construída com o tempo aí, através dessa relação com a marca, e ela está sempre em xeque, ela está sempre por um fio. É como a gente fala, né? Tem um autor que ele diz, que é um autor francês, que é o Marfesoli, ele diz que a reputação é uma porcelana chinesa, delicada, é difícil de ser construída, mas que a qualquer arranhão, qualquer é, é, deslize, ela pode quebrar, e para reconstruir é muito difícil. E por isso é um ativo tão valioso hoje. Devido a essa complexidade que a gente está falando aqui, que, como eu disse, a gente está falando de construção de repertório, a gente está falando de construção de linguagem, de construção de valores, tá? Qual o nome E do aí, o autor, ô Dalila? Oi? É Qual o o nome do Mafezoli. autor? Como? Mafezoli. Excelente. Ele é francês. Ele é um sociólogo, tá? E aí, aqui, gente, a intersecção que eu trouxe, que é o que as organizações têm buscado hoje, nesse alinhamento, né, quando a gente está falando em fazer gestão de reputação,
é justamente um alinhamento entre aquilo que a organização projeta como marca, então aquilo que ela vai colocar aí no mundo como sendo a marca dela, o jogo dela, o propósito dela de existir, e o que ela entrega, a experiência que ela entrega, né? Então, é um alinhamento entre a expectativa e a experiência. Então, se eu tô com um propósito como marca de ser uma marca antirracista, que é o que a gente está discutindo aqui, qual é a experiência que eu estou oferecendo para pessoas negras, e aí eu estou falando de uma cadeia de pessoas negras, não só para o meu cliente, mas para os múltiplos stakeholders negros com os quais eu me relaciono enquanto organização. Então, se eu quero projetar um discurso de marca, de que eu sou uma marca antirracista, eu preciso ter ações que vão sustentar esse meu discurso de marca e comprovar de fato, que eu sou uma marca antirracista, vide que eu estou aí em xeque, que eu posso ser julgada a qualquer momento e que as pessoas têm insumo e repertório hoje cada vez maior para irem atrás e para descobrirem coisas sobre mim e sobre falhas que eu possa ter tido durante esse processo. Então, quando a gente fala em gestão de reputação, né, que é algo que tem crescido hoje nas organizações enquanto um setor, então, quando a gente fala comitê de gestão de reputação, ou um setor da organização específico que vai olhar para a gestão de reputação, a gente está falando de fazer esse alinhamento entre a marca, né, entre aquilo que a gente projeta, e aí tendo muito visível, né, muito nítido também para a organização qual é a identidade dela, porque existem organizações que têm dificuldade de entender a própria identidade, de entender os seus próprios valores e também de entender que em alguns momentos esses valores precisam mudar, eles precisam ser repaginados, por exemplo. Então, eu falei para vocês que eu comecei trabalhando com reputação lá na época em que o setor cervejeiro começou a dizer: opa, a gente tem um problema. Então, foi um processo de mudança de valores, de mudança cultural, que chega aí no que a gente tem. Eu estou dizendo que hoje é perfeito? Não, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a gente vê nitidamente uma mudança de linguagem aqui, de construção simbólica, que lá atrás eles disseram: olha, a gente tem um problema, a gente tem uma cultura organizacional, uma identidade muito machista, uma identidade muito agressiva, muito competitiva, e a gente entende que isso tem gerado problemas com a expectativa que as pessoas têm para nós enquanto marca, né? E aí já nessas discussões que estavam começando aí, de uma sociedade que estava começando a discutir mais sobre feminismo, de uma sociedade que estava começando a discutir muito mais sobre direito das mulheres, e aí, como eu disse, tem a ver com esse contexto. Então, lá atrás, essa marca reconheceu que que essa identidade não fazia mais sentido e ela quis projetar uma nova identidade, ela quis construir um novo discurso e a partir disso a gente trabalhou para mudar essa percepção a partir de um elemento que seja de uma entrega que seja palpável. Então ela entregou essa mudança, ela se propôs a se expor, porque foi um processo difícil também, né? A marca se expôs a níveis muito grandes, foi um risco alto, mas a construção foi feita, a mudança foi feita e aí a gente mudou um setor inteiro, não só o discurso de uma marca, mas a gente vê hoje uma mudança em todo o setor, quando a gente está falando de como ele vai olhar para as mulheres e como ele vai se dirigir a essas mulheres enquanto consumidoras, tá? Seguindo. Aí eu vou trazer o conceito de reputação corporativa, que é da professora Ana Luísa Almeida, que é minha chefe hoje, que foi minha professora aí no mestrado, em que ela vai dizer que a reputação corporativa, né, ela é a representação coletiva das ações e resultados da organização, através do qual essa organização ela vai descrever a habilidade que ela tem de gerar valor para múltiplos stakeholders. Então, reputação tem a ver com geração de valor compartilhado, com geração de valor para a sociedade. Tem a ver com essa percepção de que a organização ela é importante para a sociedade, para além do produto e o serviço que ela oferece. Que ela, enquanto uma instituição, oferece algo além para a sociedade do que um serviço jurídico, por exemplo, no caso de vocês enquanto aliança. Ela oferece, por exemplo, a possibilidade de reparar um dano histórico racial no país a partir de um propósito e de uma atuação concreta, entregando a empregabilidade para pessoas negras. Então, vocês têm uma capacidade, né, uma habilidade de gerar valor compartilhado, de gerar valor para essa sociedade. Então, quando as pessoas conseguem perceber isso, quando as pessoas percebem que a organização gera esse valor compartilhado, quando as pessoas reconhecem e falam assim, aquela organização ela trabalha pela sustentabilidade, aquela organização ela trabalha pelo antirracismo. Quando há um reconhecimento da sociedade para com essa organização, a gente diz que ela tem uma boa reputação construída com essa sociedade. Ela construiu
ela construiu um repertório, né? Ela construiu uma história que permite que as pessoas digam que ela é referência e positiva em um determinado setor, em uma determinada atuação social, aí, em determinada causa, em determinado propósito, porque ela entrega elementos tanto de marca, tanto de discurso, quanto elementos de experiência, né? De ações concretas, e que esses elementos eles estão em conformidade, né? Eles estão casados ali, eles estão andando em sintonia. Então, quando a gente consegue esse alinhamento, né, entre o que a gente promete e o que a gente entrega, gerando uma percepção positiva ali na sociedade, a gente diz que a gente está construindo boa reputação. Então, como eu disse, percebam que a reputação ela é um conjunto de expectativas de uma sociedade, não é de um público, de uma pessoa em específico, então é de um grupo, de um coletivo, ela é coletiva, tá? Então, qual que é a percepção, a reputação de um setor perante pessoas negras, por exemplo, perante mulheres, perante o Brasil? Ela não é uma representação individual, ela é uma representação coletiva de um grupo sobre aquela organização. Ela é relacional, como eu disse, ela se dá nesse relacionamento, ela se dá nessa construção simbólica, tá? E a gente não consegue transferir reputação de uma organização para outra. Eu não consigo vender reputação de uma organização para outra, justamente porque é uma construção simbólica. Eu não consigo imitar reputação. Porque, como eu falei, não existe garantia de que se eu imito o meu concorrente, ou que se eu imito alguém em que eu me inspiro, que a recepção das pessoas vai ser a mesma que foi a recepção com aquele outro cliente. Então, ela é única e exclusiva de cada organização. Pertence também à organização, mas ela se dá nesse momento da relação. Tá? Então, ela é o julgamento aí da promessa de marca. É como as pessoas vão perceber a organização, vão perceber uma pessoa. Então, como elas vão gerar percepções, como eu falei, como elas vão gerar repertório simbólico na cabeça delas. Então, o que é a frase tal pessoa não é flor que se cheire? É uma frase reputacional. Eu estou te avisando, te dizendo aí de antemão que a experiência com essa pessoa ela vai ser negativa, porque como a gente tem esse ditado, né? Ela não presta, né? Ela não é flor que se cheire. Isso é uma geração de percepção. E isso é uma carga que talvez essa pessoa vá carregar e pode ser um estigma que já, vamos dizer assim, enviese ali o tipo de relação que eu vou ter com aquela pessoa. Então, reputação tem um peso também muito simbólico. É quando eu digo que ela participa dessa construção de repertório simbólico nosso. Então, ela tem a ver com relações de poder também, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. Então, assim, por que falar de reputação, né? Primeiro, porque a reputação ela vai participar de todas as relações que a gente protagoniza, como eu falei. Ter ou não boa reputação enquanto organização dita muito a forma como o mercado me trata, como as pessoas me tratam. Então, se eu sou uma organização ou uma marca que, por exemplo, sofreu algum tipo de crise, então tive a minha reputação abalada, as pessoas desconfiam da minha marca. Então, a relação que eu vou ter com o meu fornecedor, com a pessoa que vai querer investir em mim, ela vai ser sempre um pezinho atrás, que vai ser muito diferente de uma relação, de uma organização que é tida como transparente, como correta, por exemplo, e que eu vou ali, é lógico, com todo o cuidado, mas que eu vou manter um tipo de relação muito diferente do que eu mantenho com empresas, pessoas, organizações que tenham a reputação aí ruim, que sejam aí, como eu disse, flor que não se cheie nessa perspectiva, tá? E aí isso aqui é uma fala do professor Clóvis de Barros Filho, que é da USP, e ele trabalha muito essa perspectiva de como que a reputação, ela interfere nessa lógica dos relacionamentos também. Então, assim, a gente vive hoje em uma era em que a confiança é um valor muito importante enquanto sociedade. Então, eu disse, né, que o que a gente valoriza enquanto sociedade interfere muito nessa construção da reputação. E aí, assim, existem fatores, né, como eu falei, históricos, que vão ditar esse momento que a gente vive hoje de alta valorização da transparência, que é um outro valor, e da confiança. E um deles, que eu acho que vocês, inclusive, sabem melhor do que eu e passaram, né, por isso, mais de perto do que eu, foi que o país passou por um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, que foi a Lava Jato, e isso mudou muito a nossa relação com confiança, com lei, com punição, com essa lógica de as pessoas merecerem, né, de justiça mesmo, as pessoas serem punidas. Então,
existem autores, né, e o próprio professor Clóvis, ele vai dizer que pós-Lava Jato, a sociedade brasileira passou a querer confiar muito mais nas organizações e a estabelecer que essa confiança ela é um valor muito importante para decisão de compra, para eu querer trabalhar ou não nessa organização, para eu querer investir ou não nessa organização. Então, a gente tem esse atributo, né, esse valor da confiança hoje muito forte, e isso aparece em pesquisas, isso aparece aí em relatórios. E aí, como eu falei, um outro atributo que também vem dessa era Lava Jato, mas que vem muito mais potencializado pelo poder de comunicação que a gente tem hoje, né? E aí, por rede social, telefone e essa rapidez que a gente pode consumir informação. E aí, aqui eu trouxe a perspectiva do Byung Chul Khan, que é um escritor aí sul-coreano. Ele faz livros curtinhos e bem densos, e aí esse daqui é o Sociedade da Transparência, tá? Ele tem vários, ele tem uma trilogia, então tem Sociedade do Cansaço, tem Sociedade da Transparência, e ele vai discutir um pouco de como que essa lógica de transparência que a gente vive hoje, ela muda a nossa relação com organizações principalmente, a partir do momento em que a gente tem uma arma de vigilância que antes a gente não tinha para cobrar essas organizações, e essa arma é o que a gente pode chamar também de reputação, tá? Então, existe um novo poder aí em voga, e esse poder tem a ver com essa capacidade narrativa. Então, ele vai falar, né, que a gente vive hoje um mundo em que a exposição, se expor, é um hábito. Então, eu me exponho na minha rede social, eu me exponho no meu Instagram, eu me exponho lá no meu LinkedIn. Então, estar visível, né, a visibilidade, como eu falei, se torna algo constante, um hábito para nós enquanto sociedade. Isso gera na gente uma sensação de alta transparência, e aí, assim, é uma sensação, e ele vai falar muito disso no livro, que o que a gente expõe, né, como esse hábito, é um recorte da nossa vida, querendo ou não, não é a nossa vida plenamente, tá? Mas isso gera uma sensação de que a gente está expondo tudo, de que a gente está ali aberto, de que a gente é um livro aberto. Então, gera essa sensação de alta transparência. E isso vai gerar bolhas sociais de polarização, porque esse hábito de exposição, somado a essa sensação de autotransparência e principalmente potencializado pelos algoritmos, vai fazer com que as informações que cheguem até nós, principalmente nas redes, sejam informações muito próximas daquilo que a gente acredita, que reafirmem valores nossos e que não sejam discordâncias, tá? Dessa lógica. Isso gera, né, essas bolhas, cada um na sua bolha, e essas bolhas competindo aí por quem que tem razão ou não, e aí a gente viu muito bem isso na polarização que acontece no Brasil desde 2018, tá? Essas bolhas sociais aí em disputa, isso gera o que o Byung-Hun chama de panótipo digital, que é aquela lógica das prisões lá, em que o vigia ele podia ver em 360 graus, que é também aí o que é usado lá para escrever o livro que dá base para o Big Brother, né, para o programa Big Brother, essa lógica do panótipo digital, em que a gente cria uma alta sensação de vigilância nas redes sociais, em que as pessoas elas querem se mobilizar para vigiar e para querer, e aí a gente gera o que a gente fala aqui, né, de cultura do cancelamento, as pessoas querendo cancelar reputações, né, que é justamente querer cancelar a pessoa na rede social, tirar dela o poder narrativo, tirar dela a credibilidade, tirar dela a confiança, tá? E isso gera ondas de indignação e cobrança, que é o que ele vai chamar de enxame na rede social, que as pessoas se engajam muito mais pelo ódio do que pelo amor, assim, as pessoas se engajam muito mais para ir lá falar mal do que para falar bem nessa lógica. E isso interfere na forma como a gente constrói a reputação, porque agora a gente tem um poder na nossa mão a partir da reputação, enquanto sociedade, tá? Então a gente pode pressionar as marcas nessa lógica aqui, a se exporem cada vez mais, a darem conta cada vez mais de questões que são da sociedade, tá? A atenderem a essas múltiplas bolhas sociais. Essas bolhas vigiam a ação dessas marcas a cada segundo, e a qualquer deslize que essa marca dê, elas vão gerar essa onda de indignação e cobrança e vão lá falar no Instagram e vão gerar repercussões aí em sociedade sobre essa marca. Então, essa sensação de alta transparência afeta a nossa relação com as organizações.
e a gente passa a cobrar dessas organizações uma atuação mais efetiva, principalmente quando a gente fala de causas sociais. Então, o poder de falar e de ser ouvido não é mais uma exclusividade das organizações, como era antes. Então, se a gente pensa que antes a gente tinha que mandar uma carta para reclamar de um produto, eu não sei se vocês lembram disso, assim, mas se você comprasse um sabão em pó e ele viesse adulterado, você tinha que escrever uma carta lá para a indústria, enviar essa carta e esperar uma resposta da marca. Você não tinha como ir no Twitter e falar assim, ó, tal marca, esse sabão aqui horrível, eu quero devolver. Ou você não tinha como publicizar, né? Externalizar para outras pessoas, a não ser pessoas ali do seu bairro, mas você não tinha esse alcance de interferir na percepção da marca como a gente tem hoje e como a gente já viu em vários casos aí, que são famosos, inclusive, né? Tem até um meme do cara da Brastemp, que a Brastemp construiu uma reputação de que não é uma Brastemp, que é o slogan deles até hoje, né? Que é uma marca de altíssima qualidade. E aí, o que aconteceu? Veio um meme de um senhor que estava tentando falar com eles por carta, e eles não respondiam de que a geladeira dele tinha estragado, e ele fez uma postagem no Twitter, um vídeo no Twitter. Esse vídeo viralizou a níveis estratosféricos e a marca teve que responder depois e conversar com ele. Então, o poder discursivo aí, ele tem entrado em disputa. Então, não vou dizer que as organizações hoje elas têm e a sociedade tem o mesmo poder discursivo, mas ele hoje ele está em disputa. E se antes as organizações elas detinham um protagonismo, esse protagonismo a gente já não observa mais. E aí isso aparece em números, tá? Aqui eu trouxe a pesquisa da Elderman, que é uma pesquisa que mede confiança, que é o Trust Barometer, tá? E eles mostram, né, que essa nossa relação com as marcas, de maior dependência também, das marcas estarem mais inseridas no nosso cotidiano em absolutamente tudo, isso aumenta a nossa necessidade de confiar na marca para consumir aquela marca. Então, a confiança, como eu falei, passa a ser um fator importante na decisão aí de compra e na decisão de relacionar-se ou não com determinada marca. Então, aqui 51% aí das pessoas dizendo que a confiança é mais importante em todos os aspectos da vida dela do que outros aspectos. Então, o impacto que tem de eu confiar ou não em uma marca, dessa marca ter ou não uma boa reputação, tá? E aí aqui também mostrando para a gente hoje que 79% aí das pessoas acredita que hoje é mais importante conseguir confiar nas marcas que você compra ou usa do que no passado. Então, mostrando que hoje essa relação de confiança ela é importante para esse consumidor e ela tem crescido, né, nas tendências. Esse relatório que eu trouxe é o de 2021, que ele é mais focado em marca, mais o relatório de 2023, que foi mais focado em organizações de terceiro setor, ONGs, ele também mostra que continua a relação, tá? O nível de confiança hoje em instituições, o Trust Barometer mede governo, mídia, organizações de terceiro setor e organizações privadas, tá? E quem tem maior nível de confiança são as organizações privadas hoje. E isso é inédito, isso a partir de 2021, tá? E isso sobe também o sarrafo de expectativa. Então, se eu confio, eu espero que você me entregue. Se eu confio, eu espero que você mantenha esse nível de confiança, tá? E aí, como eu disse, isso gera um mecanismo de poder a partir da reputação. Então, essa expectativa de que as organizações entreguem cada vez mais valor compartilhado e essa possibilidade de apontar a marca, de dizer você não entregou, você não fez, que é dada a partir da rede social e a partir desse poder aí de enxame que essa sociedade da transparência tem, faz com que a reputação hoje seja um poder, seja uma arma que pode ser utilizada, como eu falei, para destruir ali a possibilidade narrativa de uma pessoa, como eu falei, cancelá-la na internet, né? O que é cancelamento? É tirar completamente a chance da pessoa se explicar, dela produzir narrativa, dela construir ali um argumento, tá? Então, reputação é poder. Então, reputação tem a ver com o processo, como eu falei, de construção de valores, de construção imagética, de construção simbólica. Então, a reputação é um processo que, por muito tempo, foi dominado por um grupo só. Essa construção de valores, ela foi, por muito tempo, ancorada nas perspectivas, no olhar, na percepção de um único grupo, a partir de um discurso só. E aí, aqui eu até trouxe uma frase do Foucault sobre o discurso, a partir lá da tese da professora Sueli Carneiro,
e ela fala muito sobre isso, assim, que a história foi muito construída a partir da narrativa dos vencedores. E qual é a narrativa desses vencedores, né? Os colonizadores, né? Que são pessoas brancas, geralmente homens desse sul europeu e leste europeu, que foram colonizaram a nós, que estamos aqui hoje, e que hoje a gente tenta, vamos dizer assim, disputar um pouco essa narrativa. Então, trazendo essa perspectiva de construção de reputação lá da comunicação, para pensar um pouco sobre raça e para pensar um pouco sobre esse poder da reputação, incidindo, por exemplo, sobre pessoas negras, a gente pode pensar que existe uma identidade, né, lá na construção do quem se é, do quem eu sou, da distintividade, que é perpassada pelo racismo, por exemplo, porque existe um padrão muito universal do que é considerado bonito, do que é considerado legal, do que é considerado valoroso, né, para nós enquanto sociedade. E esse padrão passa muito por um padrão embranquecido, por um padrão heteronormativo, por um padrão de pessoas que não têm, por exemplo, deficiências visíveis. E aí, como que eu falei lá do signo do cabelo, sabe? Como que eu, enquanto mulher negra, perpassada por uma identidade distintiva, porque o cabelo Black Power, ele é um símbolo de distintividade de uma comunidade negra. Então, ele é uma identidade importante para nós, mas como que eu confio em colocar ele no mundo enquanto marca, lá, como eu falei, em projetar esse cabelo crespo no mundo enquanto marca, se existe toda uma construção de que esse cabelo ele é feio, ele é ruim, ele é desarrumado, ele é associado àquilo que é desleixado. Então, se existe um descompasso aí nessa possibilidade de ser plenamente, né, dessa identidade, se essa identidade ela é muito construída a partir de repertórios negativos, como que eu vou conseguir construir narrativas de marca, né? Como que eu vou conseguir projetar essa identidade no mundo de forma plena, sem medo, sem imagens que vão me aprisionar? Então, eu vou gerando um sistema que controla pessoas negras a partir desse poder do discurso, desse poder na narrativa. Então, existe uma identidade padrão, esse padrão universal de beleza, ele é branco, ele gera narrativas muito únicas sobre o que é ser bonita, sobre o que é ser desejável. Então, quando a gente olha lá para, por exemplo, princesas da Disney antigas, né? Aquela construção da princesa Bela Adormecida, são mulheres brancas, são narrativas de mulheres brancas, e são narrativas que mostram mulheres brancas bonitas, que merecem ser amadas, que merecem uma pessoa que vá salvá-las, que vá tirá-las de qualquer situação ali de vulnerabilidade, porque elas são brancas, porque elas são bonitas. Então a gente começa, a partir e aí que a indústria cultural tem muito peso, tá? A reverberar narrativas de beleza, narrativas positivas, somente para pessoas brancas, enquanto pessoas negras geralmente aparecem como escravizadas, ou como bandidas, ou como pessoas que vão aí, deixa eu só colocar aqui no computador para carregar, que vão estar do outro lado, né, nessa posição de outridade, como alguém que não é bonito, aquilo que não é belo, aquilo que não é tido como o bonito, o belo. Opa, agora foi. O bonito, o belo, o desejável, o divino também tem relação, tá? Isso gera imagens, né? E aqui eu trouxe o conceito da Patrícia Hill Collins. Imagens de controle, que é o que a gente fala, estereótipos muito marcantes de expectativas, né? De coisas que a gente espera que pessoas negras desempenhem nessa sociedade. Então, a gente espera que elas estejam em lugares de subalternidade, a gente espera que elas sejam que elas não sejam sujeitos da sua própria história. A gente espera que elas falem por todo o povo negro, porque existe muita essa expectativa de que uma pessoa negra vá responder ou vá dar conta de falar por todas as pessoas negras, porque elas não têm subjetividade, elas não são sujeitos nesse processo. Então a gente vai aprisionando essas pessoas em narrativas e aí a gente gera um processo do racismo, né? Do racismo enquanto um mecanismo aí aprisionador que vem de um processo de construção simbólica, de um processo de construção narrativa. Então, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente não teve segregação como o apartheid, por exemplo, uma segregação imposta na lei, mas a gente teve um mecanismo
simbólico, comunicativo, um mecanismo de linguagem que foi feito e que foi estruturado para que pessoas negras sempre estivessem em um lugar, numa imagem, numa expectativa de subalternidade, e por isso a gente aceitasse, né, que elas fossem colocadas nesse lugar e que a narrativa para elas fosse essa única narrativa, tá? E aí aqui eu trouxe o racismo na perspectiva da professora Sueli Carneiro, em que ela vai trabalhar o dispositivo de racialidade, que é justamente esse poder, essa força narrativa que eu disse, que a gente não teve um apartheid institucionalizado no Brasil, mas a gente teve essa força narrativa que foi capaz de construir aí o branco como o ideal, como a identidade que deve ser almejada, como aquilo que é bom, aquilo que é bonito, como eu disse, e o outro, né, aquilo que se distancia desse branco, desse ideal de brancura, como aquilo que a gente pode excluir, como aquilo que a gente pode matar, corpos matáveis, né, que o Achille Mbembe vai dizer lá em Necropolítica, e a gente vai aceitando narrativas violentas para esses corpos. A gente vai naturalizando que esses corpos estejam em lugares de subalternidade, a gente vai criando reputações, expectativas para que esses corpos estejam nesses lugares, tá? A partir dessa perspectiva. E aí eu pergunto assim, né, qual é a reputação construída para pessoas negras no Brasil? A quem essa reputação serve? E quais são os valores que essa reputação procura preservar? E aí é que eu trouxe um meme que circula muito no Twitter, né? Que é, numa escala de G1, que é o portal lá da Globo, vocês estão mais para jovem ou para traficante? Que é justamente esse estigma trazido pela raça, essa reputação indelével que não sai, que é associar esse corpo negro àquilo que é ruim, àquilo que é matável, né? Então, e aí a gente vê isso em reportagens jornalísticas, gente. Vocês podem, né? Existem pesquisas, inclusive aqui na UFMG, da professora Laura, em que ela vai acompanhar reportagens jornalísticas por um período aí de 10 anos, e ela vai mostrar nessa pesquisa, né, que quando são jovens de pele branca, a narrativa construída é a partir de que essas pessoas são jovens, né, o adjetivo, né, o substantivo que é usado para se referir a essas pessoas é que elas são jovens. E quando essas pessoas são de pele escura, elas são ou menor, que é essa associação de que ela é menor, ou é traficante, essa associação de que ela é bandida, e não necessariamente isso dita que ela seja, tá? Essa é uma reputação que foi construída a partir somente da cor da pele daquele indivíduo. Então a gente tem que pensar que nesse jogo de poder que a reputação está envolvida, existem aí intencionalidades para que uma identidade, que é a negra, esteja em uma situação de desmérito, e uma outra identidade, que é essa identidade da brancura, da branquitude, que a gente fala nos estudos hoje, esteja em um lugar de privilégio. E isso precisa ser mudado. E isso a gente só muda quando a gente dá outras possibilidades de outras identidades começarem a participar da disputa de poder para construir reputação, dessa disputa, desse dispositivo aí que eu falei, de poder que vai construir essa narrativa sobre reputação. E aí eu entro um pouco com o que vocês fazem aqui na Aliança Jurídica e do porquê o que vocês fazem aqui é tão importante. Porque quando a gente olha, principalmente para o jurídico, né, para esse setor, a gente vê aqui, eu trouxe duas fotos, né, uma predominância de pessoas brancas aqui dentro do Supremo, essa é uma foto do Supremo, e quando a gente olha para o outro lado, né, das pessoas que são julgadas, das pessoas que estão nesse lugar do bandido, e quem está dentro das cadeias no Brasil hoje, então a gente tem aí 68% da população carcerária brasileira composta por pessoas negras, e em sua grande maioria jovens negros de 18 a 29 anos. Então a gente está falando aí de um desequilíbrio, inclusive representativo aqui também, né? Então, se a reputação ela dita muito a forma como a gente vai ser tratado, como eu falei, se ela é aí uma composição, uma reunião de várias imagens que a gente vai construindo sobre alguém ou sobre determinada organização ao longo da vida, o que a gente pode pensar da reputação de grupos que tiveram essa construção muito perpassada por narrativas que são aprisionantes, por narrativas que só os colocam em situações de vulnerabilidade? Porque eu, por exemplo, fui uma criança negra dos anos 90. Quais foram as narrativas fornecidas a mim, enquanto criança negra, em que eu podia me ver em lugares positivos? Em que eu podia me ver, por exemplo, como juíza? Em que eu podia me ver como médica? Em que eu podia me ver como que seja uma mulher bonita, uma modelo, porque na minha época, assim, existia Thais Araújo, mas ainda era um ideal muito distante, assim. Eu me via
nos conteúdos de entretenimento, na comunicação das marcas, como uma empregada, que era geralmente o lugar reservado para mulheres negras, inclusive mulheres negras jovens aí. Então, meninas ali que eram a empregada, então a associação que se fazia também sobre mim, e as pessoas sobre mim era essa. Quando tinha peça de escola, por exemplo, e tinha Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu obrigatoriamente tinha que ser a tia Anastácia, sendo que eu queria ser a Emília, eu queria viver plenamente a minha identidade. Mas existiam questões que me perpassavam nesse processo. Então, como que a gente constrói boa reputação? Como que a gente constrói boa percepção, já que é a palavra que a gente está falando aqui, se a gente tem um repertório repleto de imagens negativas sobre pessoas negras? Como que a gente, enquanto setor também jurídico aqui, constrói uma boa reputação, ou como que a gente pode olhar com mais humanidade para corpos negros, se o sistema jurídico construiu uma narrativa sobre esses corpos que automaticamente coloca eles nesse lugar de culpado, nesse lugar daquele que merece ser culpabilizado e, inclusive, merece ser morto por essa culpa, merece ser morto por ser esse ser que representa aquilo que a sociedade deseja descartar, que é muito o que a Shirley Bang vai falar lá no Necropolítica, né? Que é esse inimigo ficcional que ele fala lá no livro. Como que a gente construiu esse inimigo ficcional negro, esse personagem ficcional negro, a partir de várias reputações, para localizá-lo em um lugar de morte, para dar aval para essa sociedade, para esse mecanismo de Estado, que é a necropolítica, para que ele diga assim, atira, assim, é bandido, bandido bom é bandido morto, para que a gente crie esses tipos de narrativa. E isso tem a ver com essa construção de reputação, que é muito perpassada pela questão racista aqui no Brasil. Então, quando eu digo que a reputação está em disputa, eu estou dizendo que agora a gente está vendo que não só esses grupos, né, gente, mas a gente tem visto um movimento da sociedade civil em querer ressignificar a narrativa para esses grupos minorizados, em querer reconstruir essa narrativa e querer reconstruir essa narrativa a partir de valores positivos, a partir de identidades positivas, a partir de identidades que digam sim, você pode ser juiz, sim, você pode estar no lugar de advogado, sim, você pode ser médica, sim, você pode viver plenamente a sua identidade. Não, você não está sempre automaticamente associado a essas imagens negativas e essas imagens negativas não te definem, tá? Então, a possibilidade aí de produzir e disseminar esses discursos nas redes sociais, principalmente, acabou interferindo muito nesse processo de construção simbólica. Primeiro, porque a gente consegue ter mais contato com múltiplas narrativas. Segundo, porque, como eu falei, a gente tem uma forma de cobrar narrativas que nos representem melhor, que digam melhor sobre quem nós somos e que expressem, de fato, a nossa identidade e que não sejam aprisionantes, como eu mostrei, que não estejam ali no intuito de construir uma narrativa aprisionante para nós, pessoas negras, né? E aí eu pergunto aqui, né, para vocês enquanto aliança, né, que reputação a gente quer reconstruir para pessoas negras dentro desse ambiente jurídico? E que valores a gente vai precisar quebrar nesse processo? O que a gente vai precisar desconstruir nesse processo? Em que momento a gente vai precisar se questionar enquanto coletivo aqui, né, como eu falei, nesse processo de reputação, para pensar assim, a gente tem sim uma narrativa que foi construída e que a gente participou enquanto agente nesse processo. Não estou culpando ninguém individualmente, mas estou dizendo que existe uma culpa, não vou dizer culpa, porque eu acho que a culpa paralisa, acho que é uma responsabilidade coletiva sobre essa narrativa que foi construída e como que a gente desconstrói essa narrativa, né? Como que a partir de elementos simbólicos, já que é uma construção comunicativa e simbólica, a gente vai construindo uma contranarrativa, a gente vai dando elementos para tecer um novo tipo de tecido social, um novo tipo de percepção sobre essas pessoas negras, né? E aí aqui eu trouxe a foto do ministro, porque eu me lembro que ele foi uma das primeiras pessoas negras que eu vi em lugar de autoridade quando eu era adolescente. Foi na época em que ele se tornou ministro e foi na época em que meu tio fazia direito. Eu tenho um tio que é advogado, tá? E eu me lembro que eu falei, nossa, tio, ele parece com você, assim, e foi uma associação imediata, que, assim, na hora a gente não pensa, né, como que aquilo tem um peso nessa construção simbólica, mas depois, mais tarde, eu mais velha, né, porque isso eu era criança, eu entendi, assim, o peso que é a primeira vez eu ter visto uma pessoa negra naquela posição de alguém que estava pensando a lei, pensando o judiciário, e não na posição daquela pessoa que estava sendo violentada por esse sistema.
e olhada como essa culpada enquanto esse sistema. Então, ali, para mim, Dalila, né, nessa reconstrução simbólica, eu virei essa chavinha de reconstrução de valores e pensei, ó, não é que pessoas negras podem ser também, podem também estar nesse lugar? E por que que elas não estão? E aí eu comecei a pensar também do porquê que elas não estavam. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, né, por que falar de diversidade? Por que construir sobre diversidade? Acho que tem muito a ver com essa capacidade de virar essa chavinha e entender que as pessoas percebem quando a organização vira essa chave e quando ela começa a se preocupar genuinamente com o problema do qual ela faz parte, mas de uma solução que também não existe sem a colaboração dela enquanto organização. E aí eu trouxe alguns dados para vocês de como as pessoas começam a perceber, né, essa preocupação de quando ela é genuína, tá? Então, e as pessoas entenderam, como eu falei, que elas têm um mecanismo de cobrança agora, que é esse poder. Então, 87% aí das pessoas afirma que ela pode forçar uma marca a mudar o impacto a mudar o impacto de sua empresa na sociedade, que é justamente a começar a lidar melhor com esse social, a entregar valor para esse social. Então, as pessoas começam a entender que elas podem sim cobrar essas marcas e que essas marcas fazem sim parte de um ecossistema que construiu essa narrativa aprisionante, que construiu essa reputação racista, mas que também pode desconstruir, que também pode participar para reverter esse processo. E aí a gente vê que a marca, né, que as marcas que são melhor reconhecidas, que as marcas que conseguem ter mais relevância, que as marcas que conseguem ser melhor associadas, né, ter melhor reputação, são marcas que reflitam valores sociais, que reflitam esse anseio de mudança, que reflitam aí essas necessidades de atender a uma nova sociedade, uma sociedade que quer mais equilíbrio, uma sociedade que quer mais diversidade nessa lógica aí de valores, que não quer mais ver uma narrativa homogênea, como eu disse, que não quer mais ver só uma narrativa aparecer enquanto narrativa positiva, que quer ter contato com essas outras múltiplas narrativas, e isso vai aparecer, gente, não só na parte de reputação, mas isso vai aparecer quando a gente está falando de gestão. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de inovação, quando eu falo de. Eu dou aula de Agile também, que é metodologia ágil para grandes organizações. Não roda sem diversidade. É componente do Agile. Eu não tenho possibilidade de ter mais repertório, né, de ter mais experiências no grupo e assim talvez ter soluções melhores se esse grupo não é diverso. Eu não consigo garantir, por exemplo, comunicação, fluidez, se esse grupo não está aberto ali para se relacionar, se ele não está disposto a incluir o outro que está ali dentro, a incluir a diversidade que está naquele grupo. Então, isso também é fator relevante, inclusive, para modelos de gestão que estão vindo e que são tidos como modelos de gestão inovadores, em que a diversidade aparece como um fator determinante para o sucesso desses modelos, dessas metodologias. Quanto mais diverso é o grupo, melhor roda. E eu já rodei metodologia de Agile, por exemplo, para gerir crise. Quando a gente tem mais repertório, mais experiências dentro do grupo de gestão de crise, a gente acha soluções mais rápido, geralmente. E aí a gente tem também números que mostram esse impacto de equipes diversas, tá? E aí eu já estou fechando, tá, gente? Então, hoje, as nossas escolhas passam muito por essa lógica de valores. E aí, assim, a gente compra, a gente defende, a gente quer trabalhar em marcas, a gente quer investir em marcas com as quais a gente tenha uma ligação de valor, de propósito, uma ligação de construir uma sociedade melhor, de construir uma sociedade mais justa. E nisso o antirracismo vai entrar, né, enquanto elemento principal. Então, se espera aí uma atuação das empresas mais focada na sociedade, com um olhar mais múltiplos stakeholders, né, nesse ecossistema, e não um olhar focado ali em um único stakeholder. E isso aqui eu trago lá do RepTrack, que é um dos maiores relatórios de reputação globais, e esse é o RepTrack de 2023. Então, ele mostra aí que é cada vez uma tendência maior essa relação da empresa com a sociedade, tá? E aí vão entrar, e aqui eu trouxe do Justo Villains, que é um estudo feito em 12 países sobre aquilo que as pessoas consideram que sejam fatores que promovam uma sociedade mais justa, né? Então, pensar em melhoria de governança, pensar em contribuir
para melhoria de desigualdades, e aí o antirracismo entra nessa alçada. O cumprimento das 17 ODSs aí da ONU, ações de impacto positivo e mudança no clima, nessa parte de sustentabilidade, são os 4 pilares que a gente tem discutido hoje como pilares aí para a promoção de uma sociedade mais justa, e são pilares que ajudam a gerar reputação positiva, que ajudam a gerar essa percepção de que a organização ela é importante para a sociedade, de que ela constrói para além do valor para o acionista, de que ela constrói um ecossistema de valor com múltiplos stakeholders, tá? Então, ao propor um deslocamento de narrativas que contribui para a sociedade, o antirracismo ele se coloca como uma forma potente de gerar valor reputacional, que a gente está dizendo aqui de uma mudança que vai contribuir para a sociedade como um todo. E aí aqui eu trouxe o conceito de antirracismo lá do Francisco Leite, que é um pesquisador da USP, mas que hoje está na Suécia fazendo pesquisa, e ele vai dizer do antirracismo enquanto uma ação. Ele vai dizer do antirracismo enquanto uma prática transformacional, disruptiva, que vai justamente desafiar a narrativa imposta, que vai justamente dizer não, a gente não aceita, a gente tem outra narrativa aqui para propor. A gente pode construir a partir de um outro repertório. E aí é o que ele vai chamar de situação limite, né? Ele vai dizer que o racismo é uma situação limite, é uma situação que impõe um controle de narrativa. E ele vai dizer que o antirracismo é justamente construir para além dessas situações limites, ultrapassar essa barreira narrativa aí, que é o foco da nossa conversa aqui de hoje. E eu acho que vocês, enquanto aliança, fazem essa reconstrução, vocês ultrapassam esse limite, né? E por isso podem se denominar essa organização antirracista. Então, a partir do momento que vocês têm como propósito, né, colocar, né, pessoas negras dentro desse mercado jurídico para que, a partir da presença delas, esse mercado vá se transformando gradativamente, vocês estão reconstruindo a narrativa para essas pessoas, e aí vocês estão mudando uma narrativa que antes, né, poderia aprisionar muito essas pessoas como aquelas que transgridem as leis e colocando elas para o outro lado da jogada, como aquelas que estão pensando e defendendo essa lei. Então, o que muda de percepção, né, nessa lógica simbólica quando eu reconstruo essa narrativa a partir de uma atuação enquanto organização? Então, assim, é mostrar para vocês que o que vocês fazem tem uma importância muito grande, não só para a sociedade, mas tem uma importância de valor para as organizações nas quais vocês estão e as organizações para as quais vocês atuam. Vocês estão reconstruindo um repertório de valor para essas organizações também, e elas também vão ter a possibilidade de serem melhor percebidas, né? De ter uma reputação melhor desenvolvida a partir desse momento em que elas mostram que, a partir da ação, elas estão reconstruindo uma narrativa para pessoas negras, né? E aí eu trouxe essa proposta, né, de repensar a reputação de vocês, de pensar a reputação de vocês, né? Então, como eu disse, a identidade de vocês é promover aí, por meio dessa ação coordenada, essa equidade racial dentro desse mercado jurídico. Vocês esperam, né? Como que vocês estão projetando isso no mundo enquanto marca? Então, a partir desses webinários, dessas discussões, a partir da entrada dessas pessoas, das marcas que essas pessoas vão deixar nas organizações onde elas estão, vocês estão deixando um caminho, um repertório ali para que as pessoas possam criar imagens, né? Criar expectativas, inclusive, cada vez maiores, de que essas pessoas passem a integrar esses lugares e a ocupar esses espaços. E a partir disso vocês reconstroem a narrativa dessas pessoas negras, mas vocês também reconstroem a narrativa das próprias organizações para as quais vocês trabalham, vocês reconstroem a própria narrativa do setor jurídico, a narrativa de vocês, e isso é valoroso, tá, gente? Para as organizações, é valoroso para a sociedade, e isso precisa ser reconhecido pelas pessoas. As pessoas precisam perceber o valor que uma ação como essa, que é a aliança, tem para a sociedade e o quanto ela é impactante positivamente. Então, quanto mais vocês conseguirem mostrar isso para as pessoas e quanto mais a gente conseguir gerar essa percepção, mais a gente fortalece a presença de pessoas negras nesse setor, mais isso vai ser uma demanda das organizações e mais pessoas negras vão poder entrar e transformar esse ambiente. E aí a minha pergunta, né, que eu quero fechar eu estou afirmando, né, a atuação de vocês gera valor reputacional para os clientes que vocês estão. Agora a gente tem que entender se eles sabem disso e se eles reconhecem isso na hora em que eles vão fechar negócio com vocês, na hora que eles vão conversar com vocês, se eles entendem que ter ao lado deles uma organização antirracista
fortalece eles enquanto stakeholder, fortalece um ecossistema aí para a sociedade e gera valor reputacional para aquela marca. Bom, falei bastante, mas fechei. É isso, gente. Muito obrigada pela escuta. E aí, agora estou aberta a perguntas, a discussões. Quero agradecer de novo, Monique e Rafael, pela oportunidade. Ó, Dalila, muito obrigado aí pela participação. Então, foi realmente uma aula aqui, foi uma aula. Estou realmente impressionado com que você passou para a gente aqui e acho, assim, impressionado mesmo. Acho que você conseguiu sistematizar tudo que a gente sempre tentou falar, né? Tudo que a gente sempre tentou fazer aqui como aliança jurídica pela equidade racial, né? Essa desconstrução de determinada reputação e uma construção de reputação das nossas marcas. Eu acho que todos nós, como escritórios de advocacia, nós somos escritórios de advocacia de negócios, né? E a gente, durante muito tempo, contribuiu muito para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais desenvolvida do ponto de vista negocial. Mas acho que, de uns tempos para cá, a gente realmente está batalhando muito para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, e seja através dessas nossas atividades perante a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, também tentando melhorar a questão da equidade de gênero, questões perante a comunidade LGBTQIA+, enfim, acho que mostrar essa necessidade de se ter uma reputação que venha a aderir aos anseios da sociedade e você praticar esses atos de uma maneira que seja uma maneira realmente legítima, de uma maneira que nós acreditemos nos atos que a gente vem praticar, vem praticando, né? Isso realmente tem um impacto muito grande e foi muito bom você ter conseguido sistematizar e trazer isso aqui para todos nós. Eu fiz aqui diversas anotações, né? Eu acho que você conseguiu também mostrar o tamanho do desafio que é para a gente, né? A questão da reputação ser uma porcelana chinesa, isso aqui foi uma frase que, para mim, pegou bastante, porque quando você também começa a adotar, né, determinadas medidas para aumentar a empregabilidade de negros, e falo disso porque isso é um dos temas aqui da nossa palestra, muitas vezes você pode acertar e pode errar, né? E se você erra, isso pode ter um impacto muito grande também na sua marca, na sua reputação. Mas, ao mesmo tempo, Sim. a gente sabe que isso é o certo a ser feito e nada nos faz aqui desistir. Então, pô, foi realmente muito, muito, muito bom o que você passou para a gente aqui. Eu falo por nós aqui do Fernando e vejo também com muito orgulho que nossos amigos dos outros escritórios da Aliança estão aqui presentes também. Vi aqui a Laura, vi o Kenneth, vi diversos outros amigos da Aliança. E tenho certeza que a gente vai levar muitas lições do que você passou aqui para a gente. Tá? Obrigado mesmo. Foi muito, muito, muito bom. E a gente vai abrir aqui para perguntas. Já temos, também vejo aqui a presença de diversos sócios do nosso escritório. Valdir, que já está aqui já com a mão levantada para a primeira pergunta, o Roberto, a Ana Caetano, o André, a Lívia, nossa querida Lívia Minek, também é uma parceira de batalha aqui na inclusão racial. Pô, obrigado por tudo isso. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso querido Valdir Rocha para fazer a primeira pergunta para a Dalila. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou um participante do Comitê de Diversidade na área de etarismo, né? Mas como assunto de racismo, e notei que você é publicitária, eu atuo no direito publicitário, além de propriedade intelectual, há muitos anos, e há uns 15 anos nós falávamos muito sobre o sexismo e o racismo em publicidade.
E aí, nas minhas apresentações, eu levava os exemplos das cervejas, né? Tinha garrafa de cerveja escura comparada com o corpo da mulher negra, etc. E você falou das medidas que as empresas, as indústrias de cerveja tomaram para se reposicionar. Na verdade, assim, pela minha experiência, eu entendo que a sociedade se mobilizou e o CONAR, em 2008, baixou novas regras de autorregulamentação publicitária, proibindo as indústrias de utilizarem o corpo feminino, os corpos, né, de uma forma de objetificar os corpos, né? Então, essa é a minha impressão, a partir de 2008, as empresas tiveram que se adequar e parar de usar só mulheres de biquíni, sensualizando, etc., na publicidade, inclusive mulheres negras, né? Então, eu queria só confirmar com você se essa adequação não foi posterior a 2008 e não foi voluntária da indústria cervejeira, ela foi uma adequação a uma reação dos movimentos sociais e da normatização do CONAR. Obrigada, Valdir, por sua fala. Eu, inclusive, fui professora de Direito Publicitário, lá na PUC. Mas, assim, eu acho que, assim, é um movimento que a gente chama de reflexivo, né, em que a sociedade pressiona e as organizações têm que se adequar. E aí, de novo, pouquíssimo a gente fala que as organizações ou elas mudam por amor ou elas mudam pela dor. E pouquíssimas mudam por amor, a maioria muda pela dor, né, em momento de crise. E aí, de fato, o CONAR soltou uma nota, não em 2008, se eu não me engano, foi em 2016, tá? Proibindo a sexualização, mas não necessariamente isso queria dizer que as marcas parassem automaticamente de fazer esse processo. E aí, quando eu falo que esse processo de mudança foi acontecendo, eu digo assim, como eu falei, né? Quando a gente está falando de construção de reputação, não é algo só para fora, não é algo a reputação ela é tangencial na organização, né? Então, para além da propaganda, a publicidade, que é algo que é a comunicação externa, a reputação também diz de algo interno, da identidade, de algo cultural daquela organização. Então, quando eu falo que a gente viu um processo de mudança, né? Esse processo de fato não foi voluntário dessas marcas, foi um processo de adequação, primeiro a um cliente, né? A um consumidor que já não se via mais ali naquela comunicação e que, inclusive, via problemas naquela comunicação, começou a apontar esses problemas, uma sociedade civil organizada que identificou esses problemas e validou esses problemas, e a partir disso a marca teve que começar a alterar. Então, assim, teve essa medida do CONAR, várias marcas continuaram fazendo e pagando multa, então, arcando com a consequência daquela multa, mas eu vi uma mudança efetiva quando teve uma crise de reputação, que foi a Skol. Lá em 2016, eles soltaram uma campanha de. E aí, assim, nessa época, a Skol já não sexualizava tanto o corpo feminino, imageticamente. Você não via tanto propaganda da Skol com uma mulher, por exemplo, seminua, segurando 2 garrafas de cerveja. Mas o imaginário machista, a cultura machista e sexista ainda permeava muito a comunicação. Então eles fizeram, e aí isso diz de como que só tirar o elemento simbólico não vai mudar uma cultura interna, né? Como que essa marca ela é uma tradução da identidade. Então, a identidade ainda era machista. E por mais que eu tirasse o elemento feminino ali da campanha, esse machismo ainda aparecia enquanto narrativa naquela campanha. E aí eles fizeram a campanha do Deixe Não em Casa. Eu não sei se vocês se lembram, foi uma campanha de carnaval, em 2016, em que o mote era que as mulheres não dissessem não no carnaval, que elas dissessem sim para absolutamente tudo. E essa campanha foi lida como um incentivo ao estupro. E a Skol sofreu aí uma série de sanções, inclusive foi processada, e a marca teve que se posicionar e se retratar publicamente, pedir desculpas, dizer que errou, enfim, é a partir dessa campanha que eles fazem o que eles chamam da Skol Repost, que foi a campanha em que eu entrei na parte de reputação, em que a gente vai repensar toda a comunicação da marca e pedir desculpa para essas mulheres, né? Que é uma campanha em que a gente convidou 9 artistas plásticas
para redesenharem os cartazes sexistas da escola de 1990. Então, elas redesenham esses cartazes em cima ali daquelas mulheres, a partir de uma perspectiva feminista, e aí o que elas fazem, né? Trazendo a mulher como aquela que consome a cerveja e não só como aquela que bebe. E aí, que bebe não, que serve. E aí, paralelo a isso, a gente começou um processo de mudança cultural, porque, como eu falei, não adianta só querer mudar o discurso publicitário, só querer mudar ali na propaganda, se internamente a gente não sustenta a experiência na hora que a gente for cumprir esse discurso de marca. Então, uma das primeiras coisas foi começar a pensar inserção de mulheres dentro do ambiente organizacional da Ambev, que era extremamente masculino. E aí, assim, antes de inserir essas mulheres, a gente tinha que pensar como elas iam ser recebidas, né? Já que era uma cultura muito machista. Então, a gente começou um trabalho cultural com eles para falar sobre machismo, para falar, inclusive, sobre a própria masculinidade, o que é ser homem, o que está associado a esse símbolo do masculino, como que isso interfere nessa performance do masculino em sociedade, como que isso é nocivo para os próprios homens e como que isso chegava até as mulheres. Então, a gente preparou esse terreno e aí depois começamos com algumas políticas de contratação para cargos de liderança feminino e em seguida, acho que eles fizeram um programa de trainee também, e começou a se vir um pouco mais, e aí essa cultura a gente começa, né? Eu saí depois do processo, do projeto, mas a gente viu numa amostra que a gente fez antes, numa pesquisa, já uma mudança no clima organizacional, na forma como as pessoas se tratavam, que, como eu falei, era muito agressivo, as equipes competiam muito entre si, era um ambiente ali de cultura, assim mesmo, muito nocivo entre equipes e que eles queriam repaginar. Tanto que, se vocês entrarem na página da Ambev hoje, eles estão lá no propósito dizendo a gente está passando por um período de mudança cultural e a gente reconhece que isso é importante. Então, não é só. E aí, assim, reconheço isso que você trouxe, Valdir. Foi uma pressão da sociedade, de organizações da sociedade civil e também do CONAR enquanto regulador dessa propaganda, mas a mudança efetiva só veio depois que uma empresa grande viveu uma crise, e uma crise grande de imagem e reputação, e começou a dizer assim, olha, a gente tem um problema aqui cultural, e a gente precisa mudar essa cultura, e aí começou a se trabalhar para além do discurso publicitário, né? Para além dali a publicidade, a pensar um pouco como que a gente pensa essa mudança internamente, de como que ela tem a ver com trazer mais mulheres, com trazer mais mulheres negras, enfim, tem a ver com essa questão de diversidade, e que essa diversidade ia ajudar a mudar a cultura interna e ia ajudar nessa parte de inovação, inclusive a atender essas novas demandas sociais. Então, é um processo, e é um processo, não diria que é cíclico, mas ele está ali em constante disputa, tá? É isso. Obrigado. Gente, em benefício do tempo aqui, a gente já está chegando na hora de fazer o encerramento. Eu queria agradecer a Deixa eu Dalila. uma pergunta, Monique, posso? Só Pode, uma vez. 5 segundos. 5 segundos. Ô, Dalila, mas eu queria só te fazer uma pergunta aqui. É porque é, acho que a gente aqui, como aliança, a gente realmente, né, começou esse movimento em 2017, né? Foi uma coisa que vem bem antes de George Floyd, bem antes Uhum. dessa onda que veio logo depois, né? E acho que todo mundo aqui, né, começou a adotar determinadas medidas, e a gente sempre teve uma estratégia também dentro da aliança, sabendo que são escritórios líderes do mercado, que a gente adotando, os outros adotariam também, né? Viriam adotar também. O que a gente sempre procurou aqui na aliança foi fazer essa mudança em todo o setor, como você mencionou, e procurar, né, permitir no final do dia permitir aos jovens negros sonharem com outras coisas além do que usualmente eles vinham sonhando, né? Ser jogador de Uhum. futebol, cantor, isso não é vida. Mas tem uma questão que eu acho que eu queria que você desse um insight para a gente aqui, né? Você também falou que a reputação é o julgamento da promessa da marca, como as pessoas percebem a organização. E a partir do momento que a gente começa esse movimento, o que a gente pode fazer, o que os escritórios aqui podem fazer
para que isso seja efetivamente percebido como algo legítimo, né? Como algo que não é, né, simplesmente marketing. O que você diria aqui que precisa ser feito pelos escritórios para a gente continuar dentro dessa legitimidade? E isso sempre foi um grande desafio. No começo, muita gente olhava com ceticismo, hoje acho que já não olham mais tanto, mas pode ser que ainda olhem, né? E a gente sempre está andando nessa linha tênue para que as pessoas percebam que esse movimento é um movimento legítimo feito aqui. Você pode dar alguma dica aí para a gente? Tá, quando a gente está falando de percepção, primeiro acho que é pensar como a gente coloca para fora, né? Então, vocês, enquanto aliança, né, como que vocês estão comunicando esse impacto positivo que vocês estão gerando para a sociedade? Então, eu vi que vocês, né, eu vi a nota, inclusive trouxe o print daquela reportagem de vocês que saiu na Exame, Exame, eu acho, se não me engano, sobre a ESG e já os números que vocês têm, né? Então, eu acho que quanto mais vocês conseguem fazer com que esses números cheguem, primeiro, aos associados, né? E segundo, que eles cheguem nas organizações para as quais eles prestam essa consultoria. Então, né, quando vocês forem conversar com esse cliente, quando vocês forem apresentar a aliança, quando vocês forem chamar alguém para fazer parte, né, da aliança ou para contratar algum, algum jovem negro que foi potencializado ali a partir do trabalho da aliança, é mostrar que esse movimento que é feito, ele gera esse valor social, sabe? Eu acho que é mostrar para as pessoas, assim, pegar aquilo mesmo. Quando eu olhei o número, né, 800 negros que foram contratados a partir da atuação de vocês, é humanizar esse número para as pessoas. É dizer assim, desses 800 jovens negros, são 800 jovens negros, né, que tiveram outras oportunidades, que vão poder dar outras oportunidades para outros jovens negros que vão vir de outras gerações, que vão construir também. São jovens negros que vão poder olhar para a própria legislação que a gente tem e ter uma interpretação diferente dessa legislação e talvez trazer uma inovação que a gente, enquanto pessoas que estão em outro repertório, que vêm de uma outra realidade, talvez não conseguisse interpretar e trazer essa outra visão daquilo que está escrito ali, e isso pode impactar, inclusive, no jurídico como algo maior, assim, não só ali para aquela organização, para solucionar o problema de uma organização. Então, eu acho que quanto mais vocês conseguem mostrar essa capacidade, né, essa potência que vocês têm de gerar transformação em cadeia, e aí uma transformação a longo prazo, que a gente está falando aqui, não é só momentâneo, não é só esse valor reputacional, né, que vem ali muito, muito rápido, as pessoas reconhecerem que você é antirracista, e a partir disso eu tenho reconhecimento de marca. A gente está falando de uma construção a longo prazo, de uma construção para gerações futuras. Então, eu acho que quanto mais vocês conseguem comunicar isso, e aí comunicar estrategicamente, como eu disse, com intencionalidade para esses escritórios, publicizar esses números que vocês têm, para além de, né, essa campanha, essa manchete de revista, mas publicizar isso, mostrar a atuação de vocês, mostrar experiências também de advogados de vocês que já entraram e que provavelmente já têm histórias muito transformadoras para contar a partir da atuação profissional deles nesse espaço, de como que isso já transformou, que eu tenho certeza que já transformou a percepção de muitas equipes. Então, quanto mais vocês conseguem mostrar isso para as pessoas, para a sociedade, e fazer com que elas reconheçam, né, isso enquanto um valor, eu acho que vocês também geram reputação para vocês, e geram essa vontade também em outra, como vocês falaram, né? A gente está falando aqui de líderes do setor, de que aquilo é uma tendência para o setor, de que aquilo é importante para outras organizações também, e que, inclusive, ser líder traduz um pouco isso, né, gente? Hoje, as expectativas, inclusive, de quem é liderança, e aí não só quem é liderança pessoa, mas quem é liderança de mercado também, são aqueles que vão encabeçar esses processos de mudança, que vão aí inovar, que vão trazer novas perspectivas. Eu acredito que quanto mais vocês conseguem mostrar que a presença dessas identidades diferentes, né, não só negras, mas essas identidades diversas, elas geram essa inovação, elas geram essa possibilidade de novas perspectivas, de construir novos repertórios, de olhar para um problema e ter uma outra solução, porque o repertório dela é diferente. Quanto mais vocês conseguem mostrar que isso é um valor
competitivo para as organizações, acho que mais elas vão conseguir entender a importância de ter um jovem negro na equipe, e de que o olhar daquele jovem negro ele vai beneficiar aquela organização e que aquilo vai garantir que ela seja perene, que é o que qualquer organização quer, que ela prevaleça, né, que ela esteja saudável, que ela consiga construir para essa sociedade. Eu acho que é um pouco isso. É isso. Que é Mônica, isso. É isso, Dalila. Acho que também, assim, pensar na experiência desses profissionais dentro, né, desses ambientes, já que você colocou que a gente vive um momento também de onde as pessoas têm poder de narrativa. Então, acho que a gente também pensar nesses profissionais e na experiência que eles vão ter e de como eles vão carregar é, esse profissionalismo, essa narrativa em tudo aquilo que fizerem, né? Naquele olhar que eles vão dar num projeto para o cliente que vai ser completamente diferente e também para a gente, né? Como empresas que atendem outros, né? Que atendem negócios e atendem outras marcas para que a gente esteja aí preparado para responder essas demandas dos nossos próprios clientes. Gente, eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de cada um que ficou com a gente aqui até o finalzinho. A gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi por razão justa aí. Rafa, obrigada pela pergunta. Quero dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui. Espero que a gente tenha conseguido aí, né, Dalila? Você disse no começo que é ao final que a gente vai dizer aí se você atendeu às expectativas daquilo que foi criado a respeito. Bom, pelo menos por mim, mas sou muito suspeita para falar. Acho que a gente tem um retorno ótimo aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, de cada um que está aqui com a gente hoje. Obrigada, gente, e até o próximo evento da Aliança. obrigado, pessoal. Obrigada, gente, pela Obrigado, Danilo. escuta. Obrigada pela Obrigado, Dalila. oportunidade. Boa tarde a todos. Foi ótimo. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.